Vibe Mundial FM. Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? é Rita, Rita de onde? Campos Elíseos. Campos Elíseos. Rita, conhece o nosso programa já, como funciona? Já. Tá, então você já sabe o que fazer, né? Aham. Fechar os olhos e deixar rolar, sem precisar resolver nada, sem interferir na sessão. Deixa rolar até o momento em que eu te chamar de volta. Você pode ficar no ar até o final para dar o retorno para nós? Posso. Pode. Então fica, deixa no viva voz aí quietinho e fica simplesmente sem querer nada, simplesmente percebendo o que vai acontecendo, tá bom? Tá legal. Então a partir de agora, Rita, o seu trabalho está começando. A gente tem o segundo ouvinte para participar dessa demonstração de cura frequencial evolutiva. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? O Jonathan, Jonathan fala de onde? Ferraz de Vasconcelos. Já nos acompanha, Jonathan? Sim, eu acompanho. Legal, então você sabe que você vai ficar quietinho aí onde você estiver, vai se entregar e vai perceber o acesso dessa frequência, perceber o que você pode ter de sensação pelo corpo. Ok, Bom dia, Jonathan. Marcos, o teu trabalho a partir de agora está começando, tá bom? tá joia. Vamos lá. Legal, então mais para o final do programa a gente volta com a Rita e a gente volta com o Jonathan. Ambos estão passando pela demonstração de cura frequencial evolutiva. A gente fala bastante desse nome, mas o nosso intuito é mostrar isso na prática. Temos uma história de demonstração hoje de uma pessoa que passou pelo trabalho, a dona Aurora, e ela relata para a gente mudanças, não só na parte física, porque ela vai dizer pra gente que ela se viu livre de dores, alguns desconfortos que ela tinha pelo corpo, mas o que mais mudou na vida dela foi a parte emocional, Marcos, e isso inclusive refletiu na disposição que a dona Aurora tinha. Eu queria fazer uma pergunta diretamente para você, nosso ouvinte que está nos acompanhando. Queria te perguntar se você sente cansaço ao longo do seu dia a dia. Você dorme bem, se alimenta bem, tem uma vida aí saudável, hábitos saudáveis, mas no final do dia ou no começo do dia você demora para pegar no tranco, no final do dia você está com uma sensação de esgotamento. E a pergunta que eu queria fazer para o Marcos é: as nossas emoções, Marcos, elas podem ter um peso, a gente pode sentir o peso delas no nosso corpo? Qual é a sua visão sobre isso? Muito, Gustavo. As emoções são químicas, né? Nosso corpo é emocional, como os animais também. Nós recebemos descargas das glândulas endócrinas, né? De hormônios, para nos equilibrar, né? Só que se nós estamos em estresse constante, em hiperestresse constante, esse sistema se sobrecarrega, né? Tentando nos equilibrar cada vez mais. E nós vamos ficando, sim, né? Extasiados, cansados, pesados, né? Muito mais ainda se nós temos conflitos que já vêm pulsando dentro das nossas células, dentro dos nossos sistemas. Vai saber Deus lá quanto tempo. Às vezes, desde que nós nascemos, os conflitos estão presentes no nosso DNA, nossa célula, não foram resolvidos e vão se acumulando com mais outros, com mais outros, com mais outros. E esse peso, esse cansaço, né, é um indicativo muito grande de que teu sistema está completamente sobrecarregado, é a palavra. Olha só, falamos ao mesmo tempo. Era nesse ponto que eu queria chegar, Marcos. Os nossos conflitos, esses traumas, eles são cargas, né? Uma carga emocional, você disse isso. Existe um estudo sobre isso da nova medicina germânica, nova medicina emocional, inclusive o René May fala sobre isso, de que as emoções elas têm um peso, elas ocupam um espaço na nossa... em todas as interações do nosso ser. Exato. Parte física, emocional, mental, espiritual, que a gente insiste em ficar aqui colocando em compartimentos, na verdade é tudo uma coisa só. É uma interação que acontece, né? Então imagina, gente, um carro, você vai colocando coisa no porta-mala. Encheu o porta-mala, vai colocando coisa no banco. De repente você vai colocando coisa no teu colo, vai colocando bagagem. Quando o carro precisa subir uma ladeira e o carro não é um carro muito potente, o que vai acontecer, gente? Você vai sentir o peso disso. O carro vai começar a pesar, você vai começar a ter que fazer mais força e vai estressar o teu motor,
Na verdade, a gente está fazendo uma relação com o teu corpo vai começar a ficar estressado e aí você começa a reclamar. Tô com dor aqui, tô me sentindo deprimido, tô com uma sensação de angústia, aperto no meu peito, não sei o que é. Vai no médico, faz um monte de exame. O médico não encontra a causa física porque não está no físico, está no emocional. E aí o que acontece? Na verdade, nós precisamos nos livrar dessas cargas emocionais. Quando acontece o acesso da pessoa, do ser, por completo com essa frequência, Marcos, a gente já sabe que essa frequência tem a capacidade de promover uma limpeza na existência por completo desse ser humano. Isso é correto, né? Isso, Gustavo, porque a frequência, né, como uma frequência de rádio que a gente não pode ver, nós podemos medir com aparelhos eletrônicos, né? Eu sou engenheiro eletrônico, conheço bastante de frequências eletrônicas e depois, não é por acaso, fui trabalhar com frequências que não são as eletrônicas, mas são frequências iguais, que assim como a frequência do rádio, do Wi-Fi, né, da internet, essas frequências que já estão aqui, né, essa presença dessa outra frequência também é informação. Então ela vem com muita informação da nossa eternidade, da nossa existência, da nossa fonte. Que, claro, a gente não consegue medir exatamente o que tem nesta onda, mas sabemos que ela vem carregada com frequência de inteligência universal. O nosso corpo recebe, entra em contato, conecta com essa nuvem, né, com essa informação que vem da nuvem, baixa as informações e faz com que, exatamente o que você falou, nossas células, né, nosso DNA, que está dentro das células, né, nossos genes, se alterem, se iluminem, né? Ou seja, muitas dessas informações nocivas à célula, que são emocionais, né? Não estamos falando aqui que emoções são nocivas, mas há os impactos dessas emoções que nós interpretamos de forma errada, ou interpretamos de uma forma dramática, isso fica guardado nas células. Então, as células são emocionais. 96% das doenças são emocionais. Então, quando você toca dentro da célula e limpa, né, essa informação e faz com que a célula fique mais leve, né, você vai ficar mais leve, vai sentir mais tranquilo, que é o que acontece em quase 100% dos casos de pessoas que fazem a sessão, tanto à distância quanto presencial, falam, nossa, Marcos, estou me sentindo tão leve, tão feliz, não sei explicar o que é. Isso gera um estado de alegria que a pessoa fala, não sei de onde que sai essa alegria. Essa alegria, gente, essa vontade de viver é o seu estado natural. A gente nasceu assim, a criança nasce assim. A criança nasce com vontade de levantar da cama, de sair, de brincar, de conversar, a não ser que a criança esteja passando por um problema, né? Mas o nosso estado natural é esse. A gente já tem essa informação de disposição, de alegria para a vida. Quando a gente carrega essas cargas são ruídos que atrapalham a expressão desse estado natural de alegria. Exatamente. Essa carga é o que gera a doença, né? Que a gente sempre fala que tem muita gente que, por mais que a gente está falando, ainda não percebe que as doenças, todas essas doenças que estão por aí, são causadas por emoções. Ou melhor, vou melhorar aqui a palavra, por conflitos gerados por interpretações, né, dessas estagnação emocional. A emoção não tem problema nenhum. Ela não é positiva, ela não é negativa, ela não tem polaridade. Então, gente, toma cuidado. Principalmente, às vezes eu dou uma olhada lá no Instagram, eu sigo alguns perfis, né? E é muito comum. Raiva, medo, baixa frequência, energias tóxicas negativas. Elas não são tóxicas, elas não são negativas. Elas têm uma função. O medo tem a função, a raiva tem a função. O problema é quando elas ficam estagnadas e você sente medo. Esse medo fica se arrastando aí por anos a fio na sua vida e você não resolve ele. A estagnação é o problema, não a emoção. Exato, a estagnação e a forma com que você interpreta o que te acontece, né? Várias pessoas podem passar pelo mesmo medo, umas porque estão desequilibradas ou têm lá uns links com a sua infância e passam esse medo de forma pavorosa, de forma que, não, eu vou morrer agora, né? E o outro passa com medo, mas fala, peraí, eu preciso me cuidar de determinada coisa, senão eu posso me machucar aqui. As duas sentiram medo, uma pode adoecer e a outra não. Você vê o trauma, né? Uma faz referência direta com aquela estagnação.
vai acontecer tudo de novo, eu vou me machucar, o perigo está aí. Uhum. A outra está com a informação atualizada, ela não faz referência com o passado. Exato, só Ela preciso faz me proteger. referência com o que aconteceu de fato ali e segue com a vida dela. Exato, exatamente isso. Vibe Mundial.